Podcast Cortes com Visão. Hoje nosso quarto episódio. Hoje é com ele, empreendedor, 26 anos, casado há 2 anos, abriu o próprio negócio com R$ 1.500 e hoje tem 2 empresas que já faturaram mais de 5 milhões. Achei que era 5 mil, cara. 5 milhões faturados em e-commerce. Mais de 5 milhões, hein? Não é brinquedo, não. Então hoje é com ele, Matheus Costa. Opa, cumprimentar a todos aqui, agradecer pela oportunidade de estar aqui e bora pra cima. Bora pra cima então, bora lá. Vamos lá, Matheus. Você abriu seu primeiro negócio, né? Sim. Como que despertou essa vontade de abrir o primeiro negócio? Então, desde quando eu era novo, eu sempre soube assim, alguma coisa dentro de mim que eu ia ser diferente de alguma forma, só que eu não sabia como. E à medida que o tempo foi passando, foi me despertando essa vontade, sabe, de empreender. Foi aí que eu comecei a dar os primeiros passos e seguir em diante. E aí Deus começou a me usar nessa área, eu gostava muito e desde então eu sempre continuei empreendendo. Certo. Você tem 26 anos. 26 anos. Você falou aí quando era novo. Você é muito novo, cara. 26 anos? 26 anos. Aí, Silvano, 26 anos quando eu era novo. Eu que tenho que falar isso quando eu era novo. Posso contar um pouquinho da minha história de Pode. desde que eu era novo? Bora lá. Então, quando você era mais novo, você morava em qual bairro aqui em Cambé? No Arnaldos. Nos Arnaldos? É, Eu morava aqui no Jardim América. Jardim América. Morava eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Certo. A gente morava num quarto só. Acho que era menor que isso aqui. No fundo da casa da minha avó, ali no Certo. Jardim América. E a gente morava os 4 num quarto. E a minha avó morava na frente, né? Dormia meu irmão, a minha irmã e minha mãe numa cama de casal. Certo. E eu dormia numa cama de solteiro. Você é o mais velho dos irmãos. Sou o mais velho, tenho 26. Meu irmão Pedro, de 24. E minha irmã Viviane, de 20 anos. Beleza. Então a gente teve essa infância, assim, num quartinho. Simples, humilde. Sim, no quartinho. E aí meu pai demorou 10 anos para construir minha casa, que é aqui perto, onde está sendo gravado, na Rua Alabama, aqui, ó, no Ouro Verde aqui. Certo. E meu pai mora ali. Então demorou 10 anos para meu pai construir a casa e mudar para cá. Tá. E a gente teve essa infância e tal. Eu lembro que minha avó, ela pegava reciclagem na rua. Minha mãe também pegava reciclagem. Então, vamos supor, se a gente quisesse um brinquedo, alguma coisa assim, a gente tinha que procurar nas reciclagens. Você tava tipo torcendo pra achar um brinquedo na reciclagem. Tinha algumas sacolas que a gente via que falava, agora tem brinquedo. E sempre achava alguma coisa do tipo. Enfim, a gente... depois que a gente mudou pra cá, a gente continuou, né? Certo. Eu tive meu emprego ali, primeiro emprego com mais ou menos 13 anos. Comecei a trabalhar no supermercado. Fui estudar normal, como qualquer jovem, né? Depois disso eu comecei a trabalhar na Central Lanche. Sabe onde que é Central Lanche? Central Lanche, sei, ali na... Vanderlei Luiz Maia. Do Vitinho, hein? Do Vitinho, isso. Sei. Tanto que eu tenho muito a agradecer pro Vitinho, que foi meu primeiro emprego de carteira assinada, que ele me deu oportunidade, me ensinou a trabalhar. Top. Lá era um serviço de 5 da tarde até as 2 da manhã. E aí eu parei de estudar nessa época, fui trabalhar só como CLT, né, como empregado. Perdi muita coisa assim que o jovem tem, né, muito sair à noite. Só que hoje eu não vejo tanto quanto perder, né, porque eu vejo que às vezes pode ter sido um livramento. Uhum. E depois disso eu continuei no Vitinho, trabalhei lá por 1 ano e meio. Depois fiquei mais 1 ano e meio em outra lanchonete. Certo. Depois disso eu cansei de trabalhar de noite. Cara, eu falei, tá me sugando muito. É muito difícil trabalhar de noite. Você acorda cansado no outro dia. E às vezes as pessoas... De dia pra dormir, não dorme direito. É um sono difícil, né? Perde muito tempo da sua vida. E aí eu comecei a trabalhar em outro lugar, que tem a ver com lanche também, que é a Lucinda Buffet, Certo. na Pracinha da Cultura. Fiquei mais 1 ano e meio lá trabalhando. E aí começou a me dar um incômodo, sabe? Lá eu sou muito grato também à Lucinda, ao Ronald. Eu consegui tirar minha carteira, comprar meu carro lá. Meu primeiro carro foi um Ninho. Então lá foi muito bom pra mim. Só que começou a me dar um incômodo, sabe? Tipo, será que é só isso? Você almejava algo mais. Eu lembro que quando eu comprei meu Uno, trabalhei muito, juntei muito dinheiro. Juntei R$5.000 e dividi R$6.000 no cheque.
Lembro que o cara viu confiança em mim e dividiu um cheque para mim. E uma coisa que eu sempre guardei nesse tempo aí é você ser uma pessoa confiável. Certo. Você tem que ser uma pessoa confiável. Eu conquistei muita coisa na vida sendo uma pessoa que as pessoas veem confiança. Você tem que ser alguém confiável. Por exemplo, para me pegar meu primeiro empréstimo para empreender, a gerente do banco, ela teve que ver confiança em mim. Claro que é você ser uma pessoa honesta, sim, mas também tem a graça de Deus. Tem. Então o cara dividiu para mim o carro, foi graça de Deus. Foi. A gerente do banco me emprestou dinheiro, foi graça de Deus. E também você sendo uma pessoa honesta, uma pessoa transparente que as pessoas possam confiar, né? Então depois disso eu comprei o carro, mas eu lembro que quando eu comprei meu carro, meu primeiro carro que foi um Uno, eu cheguei para minha mãe de tarde, algumas semanas depois de estar com o carro, eu falei, mãe, a vida é só isso. É só você trabalhar, comprar um carro. Eu falei, eu não quero só isso, eu quero mais alguma coisa. E foi aí que eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, comecei a estudar alguns pontos que me fizeram despertar para querer ser um empreendedor. Isso, você lembra o ano mais ou menos? 2018. 2018 você tinha acabado de comprar um Uno Isso. e se fez a pergunta, será que a vida é só trabalhar para comprar um carro e continuar trabalhando para pagar e depois trocar de carro? Você queria algo mais? Isso, eu comecei a pensar, mas será que a vida é só bens materiais? Então eu queria despertar um propósito, eu queria fazer diferença na vida das pessoas, Certo. queria ajudar minha família, minha mãe, meu pai, por a gente vir desse lugar que eu te falei, morar num cômodo, no fundo da casa da minha avó. Então depois disso eu comecei a despertar esse interesse por empreendedorismo. Comecei a pesquisar sobre e foi que eu comecei a tirar fotos para empresas. O que eu fazia? Lanchonete, por exemplo. Eu ia nas lanchonetes, perguntava aqui, eu faço um trabalho de tirar foto de sanduíche, posso tirar de vocês? Eu faço uma arte. Comecei a tirar e eu comecei com o Vitinho da Central Lanches. Já trabalhei lá, falei com ele, comecei a tirar foto para ele, foto dos lanches, dos porção dele, fui também no irmão da Silvana. Você começou a fazer um marketing digital. Isso, comecei a fazer marketing digital, perfeito. Comecei a fazer para Pizzaria Império, Certo. Comecei a fazer para Vitinho, comecei a fazer para Central Lanches e para mais uma lanchonete, que é a Tropical Lanches, do Paulinho, que hoje em dia está fechado. E eu lembro que o dinheiro que eu ganhava fazendo marketing era maior do que eu ganhava como CLT na Lucinda. E eu olhei e falei, cara, não faz mais sentido eu ficar como CLT. Agora eu vou virar um empreendedor. Você ganhava fazendo marketing, você tirava a foto, postava a foto E impulsionava. Eu pagava o tráfego pago no Instagram. Certo. E isso em 2018, onde pouca gente sabia disso. Estava começando, né? Isso. E muita gente chegava para mim que eu fazia marketing. Matheus, tá dando um retorno bacana. Quero continuar, quero investir mais. Teve uma época que eu tava fazendo para 10 empresas. Aí você tirava um percentual daquilo que você girava. Eles te pagavam. Eu fazia 10 empresas, eu cobrava R$220 por empresa. Show. Então eu estava recebendo 2.200, sendo que como CLT, a carteira assinada estava 2018? Tava uns R$990. Essa faixa, né? Mais que isso não. Então eu falei, cara, não faz sentido mais eu ficar como CLT, eu vou continuar como empreendedor. Então eu larguei a Lucinda, comprei um computador melhor para mim e dediquei para fazer o marketing digital dar certo. A partir daí, ligou. Isso. Deu o boom na sua mente. Aí foi uma virada de chave. Eu tive que ter fé, eu trabalhava em casa e eu tinha que ter fé. E aí quem tá trabalhando com marketing digital sabe, tem muita oportunidade. Então eu tava fazendo marketing digital, fazendo arte para empresa. E aí como eu pesquisava muito artes, eu pesquisava muito sobre como fazer um tráfego pago bom, aí começou a chegar alguns anúncios para mim que mudou minha cabeça. Fórmula de lançamento do Érico Rocha, onde você grava um curso, que a gente está gravando aqui, por exemplo, né? E você paga para impulsionar aquele curso. E você faz um lançamento e ganha dinheiro. Faz um curso por R$500, coloca 5.000 pessoas numa live, se 100 comprar ali, você multiplica pelos 500, você tem um resultado grande. E eu comecei a me interessar. Tá vendo, Silvano? Perdendo tempo, hein? Um curso de como fazer um podcast. Isso. Com Silvano Silva. Hã? Essa fórmula de lançamento consiste em você ensinar alguma coisa que você já sabe. Hoje eu sei vender no Shopee, então eu vendo um curso de como vender no Shopee. Você é barbeiro, você consegue
vender um curso de como se tornar, como lotar sua agenda de clientes, como ser um bom barbeiro. Como atender criança. Como atender criança, é interessante. Consiste em você vender uma habilidade sua que você sabe na internet. A gente falou isso no último podcast. Sim. A sua habilidade natural. Você consegue fazer um curso dela. Sim. A sua habilidade natural. Tipo assim, igual você. Você viu uma habilidade que você não tinha feito um curso, você não tinha estudado numa faculdade para fazer um marketing digital. Sim. Você tinha facilidade, porque você aprendeu rápido. Não é facinho assim. Igual do jeito que você fala, aparentemente a gente... eu for pegar para fazer aqui, eu não vou dar conta de fazer igual você fazia. Então Sim. você tinha habilidade natural para fazer isso. As pessoas hoje não veem a habilidade natural. Tem muitos jovens que ficam com o celular o dia todo, cheio de habilidade, mas não sabe usar. Cheio de habilidade, mas tá perdendo tempo. Perdendo tempo. Igual você falou, habilidade natural é uma coisa que eu tenho facilidade. Cara, top demais essa trajetória sua aí. Isso. E aí você se viu saindo lá do marketing digital, parando de trabalhar, ou melhor, saindo da CLT, trabalhando no marketing digital. Sim. E continuou. Aí depois que eu comecei a trabalhar com marketing digital, fazendo arte para as empresas, eu comecei a estudar mais sobre o marketing digital e eu vi que tem muitas possibilidades. E uma das possibilidades era vender produto físico sem estoque. Como que funciona? Por exemplo, essa garrafa d'água aqui, ó, é da Lindóia. E eu sou o cara que vende ela, eu vendo ela na internet. Então, se eu fizer uma venda, a própria Lindóia, que é a marca da água, vai entregar essa água direto na casa do cliente. Então, chama dropship, você vender sem ter estoque. Tá. Por exemplo, eu vendo geladeira. Eu vendi uma, eu sou só o cara que faz o marketing da geladeira. Assim que eu vendo, o fabricante da geladeira entrega na casa do cliente para mim. Resumindo, você não tem trabalho nenhum de levar essa garrafa aqui para a pessoa. Isso. Você vai fazer a venda. Estoque, eu faço a venda. E aí eu achei essa possibilidade do dropshipping, né? E foi em 2019. Eu falei, cara, eu vou fazer isso dar certo. Há 6 anos atrás. Isso, eu falei, eu vou fazer isso dar certo. Uhum. Foi antes da pandemia, e vai ligar com a pandemia o que eu vou falar. Certo. E aí eu comecei a trabalhar para fazer esse dropship dar certo, para vender sem estoque. E aí, da onde que eu fazia o dropship? Direto da China. Eu vendia aqui no Brasil, o fornecedor da China enviava direto para o meu cliente aqui no Brasil. E comecei a testar vários produtos. Testei relógio digital, caixa de som, fone Bluetooth, comecei a testar vários produtos. E eu lembro que você gastava um dinheiro bom com anúncio. Tá. Eu lembro que eu peguei cartão de crédito do meu pai, eu estourei meus cartões de crédito tudo. Então eu tive uma dificuldade muito grande. E eu trabalhando para dar certo, falei, não vou desistir, que eu quero falar isso depois, que uma grande habilidade do empreendedor é a persistência, é você ser persistente. Gastei muito dinheiro, tive mais de 10 mil reais de prejuízo, e eu lembro que uma vez eu tive uma ideia. O Silvano falou que mexe com rádio, né, Silvano? Você trabalha na rádio. Uma vez, eu sou amigo do Gustavo Protásio. Teve um dia que eu cheguei pra ele e falei, cara, tem como você fazer uma locução pra mim de um produto? É um relógio que chama Smartwatch Evolution. E eu lembro que eu gravei o vídeo assim do produto, e fez a locução em si. E ele fez a locução. E foi um anúncio muito arrumado. E eu lembro que aquele anúncio começou a sair venda, depois de muito prejuízo. O anúncio ficou chique. E porque dropshipping, as pessoas têm que ter confiança em comprar. Porque como que você entra no site e não sente confiança em comprar? Você não compra. Não compra. Então o vídeo estava arrumado, a locução estava boa. E o vídeo, eu comecei a investir, por exemplo, 20 reais. A cada 20 reais eu vendia 150 reais. Então começou a dar um retorno muito bom. E isso foi em dezembro de 2019. Eu lembro de escutar uma notícia. Foi sobre Covid-19. Tá. Eu falei, cara, vai pra você ver, doença lá da China, né? Graças a Deus isso não vai chegar no Brasil. Nossa, Deus, conte se não. Então, aí, quando foi ver, falar que ia chegar no Brasil essa doença, Covid-19. E o que aconteceu? A China fechou as fronteiras de avião. E os pedidos da China vinha tudo de avião pro Brasil. Tudo que você tinha pedido. Produto que demorava 15 dias para chegar na casa do cliente estava demorando 2 meses. Nossa. Ou seja, eu praticamente fechei meu negócio como dropshipping. Não tinha parado de fazer as artes para as empresas, continuei, só que o meu faturamento estava muito baixo com as empresas também. Eu estava dedicando mais em dropshipping. Entendi. Você tinha parado, você já estava vendo o dropship como a primeira fonte de renda. Isso. E o marketing você tinha deixado de lado.
Isso, porque quando eu dedico uma coisa, eu gosto de dedicar 100% das energias. E aí, dedicando dropship, a China fecha. Aí eu me vi no meu primeiro ponto de inflexão. O que é ponto de inflexão? É quando uma linha está andando no gráfico e ela chega a certo ponto que ela pode subir ou pode descer. Então eu tinha duas opções. Ou eu procurava um serviço de carteira assinada, voltava, ou senão eu buscava outros meios de fazer o meu negócio dar certo. E aí eu tive que dar um passo de fé, né? O que eu fiz? Eu procurei a gerente do banco que eu tinha, que era o Cicobi, e conversei com ela de pegar um empréstimo. Falei que eu queria pegar um empréstimo. Aí já tava na pandemia. Já tava na pandemia. Aí foi no mês de 2020. Tá. E eu fui lá, chama Carol, tenho a agradecer muito ela também. Falei de pegar um empréstimo, valor pouco, R$1.500. É os 1.500 que tá aqui que eu coloquei no link da no link. Fui até ela, falei, Carol, preciso desse empréstimo de R$1.500. Eu era amigo desse banco porque eu recebi os cheques da Lucinda de CLT nesse banco. Tá. Tive que abrir uma conta para receber. Então, fui com ela, perguntei se podia pegar o empréstimo. Já pra você ver, tanto que Deus é bom. Orei, fui atrás de uma profeta, da igreja que eu ia. Uhum. Falei com ela, precisava de uma resposta. Se é para mim abrir essa loja física. Ela confirmou, ela falou assim, Deus falou que é para você abrir essa loja. Então no outro dia eu fui no banco. Um passo de fé. Eu conversei com ela, pedi um empréstimo e ela liberou o empréstimo. Falou, ó, vai ter como te emprestar o dinheiro sim. E aí no mesmo dia que eu saí do banco, eu topei com uma mulher que alugava comércio para alugar. E aí eu fui conversar com ela tava na Cantina de Minas, Cicobi em frente à Cantina de Minas. Certo. E ela tava lá. Cheguei pra ela e falei aqui, eu queria alugar um lugar, você não tem um como pra alugar não? Ela falou assim, não, tenho sim. Eu tenho um que é pequeno. Era lá na Pracinha da Cultura, o aluguel era R$350. Uhum. Ela falou que me alugava esse lugar. E eu interessado, falei que assim, no outro dia eu ia lá ver aquele cômodo. E vai parecer loucura, mas no mesmo dia teve um amigo meu que me ligou perguntando se eu queria ir para São Paulo com ele no Brás, queria ir lá. Então no mesmo dia que eu peguei o empréstimo, eu saí de Campo Belo, fui para São Paulo, comprei os produtos, no dia seguinte eu estava lá na porta da casa daquela mulher. Pra pegar o cômodo. Para pegar o cômodo. Fui lá, vi o cômodo, minha mãe já tinha trabalhado para essa mulher, ela chama Elza, trabalhou de doméstica para ela muito tempo, então cabe que ela tinha uma certa coincidência. Certo. E ela falou que alugava para mim sim, ou seja, na mesma semana tudo aconteceu e eu já tinha minha loja aberta lá na Pracinha da Cultura. Você vendia o quê? Eu vendia eletrônicos e utilidades domésticas. Certo. Show de É bola. como se fosse bugiganga da China que estava em alta, fone de ouvido, smartwatch, esse relógio inteligente, Sim. sabe? Microfone de lapela. Então, aí para resumir mais um pouco, eu fiquei com a loja aberta no meio da pandemia. Abri a loja, continuei vendendo e foi dando 1 ano e meio de loja ali, as coisas começou a dar uma declinada. Por quê? O pessoal parece que começou a segurar um pouquinho mais de dinheiro, as lojas físicas, o pessoal estava cismado de ir em loja física em 2021. Tava na alta da pandemia, né? Isso, e eu comecei a ficar sem opção. Por quê? Para me viajar para eu ia todo mês para São Paulo para pegar mercadoria. E o que acontecia? Eu ficava sem dinheiro para ir lá. Eu tinha que pegar R$20 de uma conta, R$100 de outra conta, R$500 de outra conta. Comecei a pegar empréstimo no Mercado Pago, que os juros eram altíssimos. Comecei a ficar sem fluxo de caixa. Mas eu falei, não vou desistir, vou continuar. E eu lembro que teve uma época que eu comecei a atrasar o aluguel. 18, 19, 20, Aí eu tô em 21. 21. 4 anos 4 de anos, peleja já com empreendedorismo. Foi 4 Vamos lá, anos. ainda não venceu ainda não. Não venceu não. Eu tô no olho do furacão. Aham. Foi um dos piores momentos foi em 2021. Porque eu comecei a dever aluguel, atrasei 2 meses de aluguel, as lojas estavam praticamente fechadas. Você lembra aquela época que não podia abrir loja? Não podia abrir nada. Não podia. Eu comecei a trazer um empréstimo do banco e fatura de cartão também. Uó. E aí eu fui no banco, tentei renegociar. Eles falaram, ó, se você não renegociar, a gente vai ter que entrar com advogado. Eles explicou, e aí as coisas começaram a apertar pra mim. Só que eu falei, não vou desistir. Por quê? Porque eu tenho que ter persistência e confiar que se Deus confirmou, que a mulher de Deus que é pra me abrir a loja, então Deus vai me ajudar a continuar com ela aberta. E falei, eu só vou sair daqui se a polícia vir cá me tirar. Se realmente é de Deus, não vou duvidar. Isso.
Eu falei, vou ter fé, vou continuar com a loja, vou continuar tentando assim que eu tiver força. E o Ronald, marido da Lucinda, ele Certo. pediu para me vender um lote para ele. E aí ele tinha confiança em mim. E no meio da pandemia eu consegui vender um lote para ele, ganhei uma comissão. Ó. As coisas começou a... E aí beleza, eu peguei aquele dinheiro que eu vendi o lote, eu falei, o quê? Eu não vou nem pagar minhas contas não. Eu vou ir pro Brás de novo Vou encher a loja. e vou encher a loja, que eu tava meio que sem mercadoria. Ou seja, eu poderia ter pagado as minhas contas, pagado aluguel, Mas aí você ficava sem mercadoria. sem mercadoria e tinha que procurar outras coisas, trabalhar como CLT. Vamos encher a loja que a loja vai vender e vai pagar tudo. Isso, eu vou ter fé. E muita gente às vezes tá me falando isso, tá me ouvindo falar sobre CLT, eu não sou contra, tá? CLT foi muito bom pra mim, eu consegui comprar o meu carro com CLT. CLT não é ruim. É melhor do que você ficar roubando, apostando em tigrinho, você ficar ganhando dinheiro de forma ilícita, né? Não sou contra CLT, foi muito bom na minha vida. Como é que eu CLT falo? é bênção, só que Isso. você quis algo mais, você quis galgar um degrau maior. Isso, exatamente. Aí eu lembro que eu peguei aquele dinheiro e falei, o quê? Eu vou para São Paulo, vou correr atrás de mercadoria. Eu lembro que quando eu entrei no ônibus, sozinho, eu tô aí resumindo demais a história, Não, mas tranquilo. teve vez que eu já fui para São Paulo que eu tive que levar bolacha para comer lá, que eu não tinha dinheiro para comprar um lanche, que eu fui comprar mercadoria. Já fiquei com fome lá, pra você ter uma ideia. Então, eu peguei aquele dinheiro e fui para São Paulo comprar mercadoria. Eu lembro que quando eu tava no ônibus, até emociona falar, Não, né? tranquilo. Veio uma paz tão grande em mim. Eu lembro que um amigo meu tinha me mandado uma música faz tempo. E ele falou, escuta essa música aí depois. E era um cara que eu nem esperava ele me mandar essa música. Eu lembro que a música falava assim, ó, a vitória chegou, o tempo de chorar passou e o de sorrir chegou. E aquilo meio que foi uma confirmação de Deus na minha vida. Tudo que você estava passando. Tudo que eu tava passando. E tem um versículo que me lembra muito esse momento, que é quando Moisés, quando eu sou muito ruim em guardar as coisas, guardar rua, guardar versículo. Quando Abraão teve que sacrificar o seu filho, foi Abraão, não? Uhum. Foi Abraão que teve que levar o filho, o Isaac. E aí a provisão não veio no caminho, mas veio no último momento, né? E comigo Na também, fidelidade. na fidelidade. Ele teve que ser mostrar que era a Deus. fiel. É. Imagina ele caminhando assim, sabendo que ia ter que perder o próprio filho. Ou seja, então, eu lembro que quando eu tava indo pra lá, Deus confirmou com essa música. O tempo de chorar passou e o de sorrir chegou. E até então, eu tava começando a ter vontade de vender online, na Shopee e tal. Tá. Peguei esse dinheiro, fui pra São Paulo, comprei tudo nele em mercadoria. E eu lembro que no outro dia, cara, eu colocando as mercadorias tudo nas prateleiras, começou a entrar um tanto de gente na loja. Entrava cara que... Ou tinha cara que ia na loja só pra conversar fiado. E esses caras que iam pra conversar fiado começou a comprar. E aí eu lembro que esse dia eu vendi muito. E aí Deus falou comigo, não é só isso que eu tenho pra você. Eu pulei uma parte também, que foi a parte que foi quando minha loja tava com muita dificuldade em vender. Eu lembro que eu peguei as mercadorias que eu tinha, eu fui lá no chinês da Afonso Pena. Aí o cara que trabalhava lá chama Guilherme. E eu perguntei pra ele, cara, não tem como você trocar de mercadoria comigo não? Eu te passo essas mercadorias que tá agarrada, você me passa alguma coisa que tá vendendo bem? E ele falou que sim, tinha como trocar. A gente trocou e eu tive amizade com ele. Eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, você já vendeu na Shopee? Eu, não. Como que é? Aí ele me mostrou, eu vendi 15 mil reais por mês no mês passado na Shopee. Aí eu pensei comigo, se esse cara vem da China pro Brasil e vende na Shopee, ganha dinheiro, 15 mil? E eu não consigo, e eu não posso. Eu lembro que eu comecei a me interessar, ter interesse em vender na Shopee e comecei a fazer os testes com alguns produtos na Shopee. Então, aí depois desse dia que eu voltei do Brás, a loja começou a vender bem e eu comecei a testar produto para vender no Shopee. E eu lembro até um dia que saiu uma venda, Shopee, você vendeu tal produto. E eu tava testando um tanto de produto. Muita gente, às vezes, testa um produto na Shopee, mas não vende. Cara, eu conheço gente que teve que testar 25 produtos para vender um. Mas espera aí, testar o produto na Shopee. Vamos lá, gente, eu vou tirar uma dúvida de vocês aqui. Sim. Você vai testar um produto para vender na Shopee. Vou vender esse bonequinho aqui. Sim. Aí eu ponho lá na Shopee com o meu anúncio, certo? Esse eu tenho que ter estoque. Tem gente que faz dropshipping, igual eu te falei, venda sem estoque. Mas no seu caso, quando você testou tendo estoque.
Não, eu testei como dropship. Como no começo. dropship. Foi. Chamava Hari Express na época. Tava começando aqui no Brasil. Aí eu comecei a pegar os produtos dele e comecei a fazer os anúncios. E aí quando eu vendia, eles entregavam pra mim. E teve um produto que eu coloquei lá que eu falei, esse aqui eu vou colocar por colocar. Eu não tenho esperança dele vender. Mas eu lembro que saiu uma venda desse produto. E esse produto começou a vender bem. E eu peguei o limite. Aí eu tinha ido no banco, renegociado as faturas do cartão, os empréstimos. Eles dividiu tudo em 2 vezes para mim. E eu lembro que o limite do cartão sobrou. Sobrou um limite no cartão. Eu peguei e comprei aquele limite do cartão daquela mercadoria que estava vendendo. Você investiu tudo naquilo ali. Isso. Aí eu parei de vender produto sem estoque. Comprei o produto, porque eu vi que estava vendendo todo dia. Comprei aquele produto e comecei a vender ele. Foi aí que começou, aí eu lembro que começou a vender 5, 10, 20 produtos por dia. Eu lembro um dia, cara, que eu olhei 50 produtos para enviar. E, cara, eu fiquei sem acreditar, eu fiquei perplexo. Você já viu quando você fala assim, tá acontecendo? O que eu comecei a sonhar lá em 2018, depois em 2022 Você viu, em 2022 você viu a engrenagem girar. Isso, eu falei, 50 produtos saindo de venda de uma vez. 50 produtos saindo. E aí eu trabalhava sozinho na loja. Depois eu tirei minha esposa da prefeitura para trabalhar comigo, minha esposa. Vamos lá agora na esposa. Essa parte aí me chamou atenção. Uhum. Você veio aí lá de 2019. Então, Matheus Costa em 2019, né? Sim. Trabalhava fazendo marketing digital. Viu que o marketing digital estava pouco, começou a fazer dropship, Sim. né? Aonde que veio o casamento nessa época aqui, nessa fase? Eu conheci ela em 2019. No começo, então. Em 2019 você conheceu ela? Sim, eu comecei em 2019, em setembro. Como que ela chama? Maria Eduarda. Manda um beijo pra ela, Maria Eduarda. Beijo, Maria Eduarda. Tem que fazer a moral. Tem que fazer moral. E a gente se conheceu em 2019, pedi ela namoro no começo de 2020. Ela passou esse vendaval todo com você? Sim. Eu vou ter que corrigir aqui. Eu conheci ela no final de 2020. Final de 2020, beleza. Foi no final de 2020. Foi no final de 2020, mais ou menos em setembro. Então ela pegou o vendaval tudo com você, ué. Essa parte aí de... Ela chegou quando eu já tinha aberto a loja física. Tinha aberto a loja física, mas a loja não tava ainda... Não tava bem, bombando, né? Não tava pegando ainda. Ela vai saber, a gente passou perrengue demais junto. Eu tinha um NIN na época, cara. Eu lembro que direto... O Uno que você comprou lá. Foi. No começo. Direto o Uno acabava a gasolina, já sabe. Os perrengues, né, já passou com esse Uno. Precisou de empurrar o Uno em algum lugar? Precisou já, né? Já teve que empurrar junto. Eu lembro que de tanto ele acabar a gasolina, eu ligava pro meu irmão. Ele já sabia. Meu Gasolina, irmão já né? sabia. O Pedro, se você estiver vendo, ele vai saber disso. Aí eu ligava pra ele, ô Pedro. Ele, já sei, gasolina. Né? Gasolina. Ele vinha, pegava o galãozinho, enchia pra mim e trazia. Cara, minha gasolina já acabou na Afonso Pena. Nossa. De eu ter que empurrar o carro na Afonso Pena. Na Afonso Pena, não. Uma das ruas que corta, eu falei, eu sou muito ruim de gravar as coisas. Uma das ruas que corta ali. Eu lembro de eu parar assim e falar pra todo mundo, pode vir, acabou a gasolina. Eu lembro do policial. Eu lembro do policial tá na esquina, eu falo, é porque a gasolina dá multa, né? Eu não sabia. Ele falou, você sabe que dá multa, né? Sabia não. Pelo amor de Deus, deixa eu te explicar a minha situação. Tem nem gasolina, você vai dar multa? Ele falou, não, pode ir lá e eu lembro de eu empurrando, eu vi os caras, me ajuda aqui, empurrava o carro. Então minha esposa já foi guerreira demais, já passou isso comigo. Como é que ela chama mesmo? Maria Eduarda. A Maria Eduarda já ajudou nessa luta aí? Tem um testemunho forte, cara, que, tipo assim, eu lembro que quando eu tava com a loja aberta, a loja física, ela tava trabalhando na prefeitura de estagiária e ganhava R$500 por mês. R$500. E foi uma atitude muito bonita que ela fez da parte dela. Teve uma vez que a loja tava indo tão ruim e ela vendo meu sofrimento, ela chegou pra mim e os R$500 que ela tinha recebido da prefeitura, ela me deu os R$500 na minha mão e falou assim, toma, vai lá e compra mercadoria com esse dinheiro. E isso fez muita diferença, porque eu vi, cara, que tudo que ela tinha, ela me ofereceu. É igual aquele versículo da Bíblia, que a mulher deu a melhor oferta. Tudo que ela tinha. Então... na hora que ela te entregou tudo, aí você falou assim, esse é o caso, hein? Isso. E nessa época a gente tava só namorando. E os R$500 não ia fazer diferença. Porque
Precisava de muito Foi mais. igual você tá falando aí, ó. Não é questão de ser R$ 500. É Sim. questão dela ter entregue tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha, ela me deu. Eu lembro que depois, quando as coisas melhorou, veio e me comprou. Tá certo, ué. Teve um dia que ela tava caladinha perto de mim. Eu tô assim, o que você quer? Aí ela tava, não, pode falar, ué. Então, e que os R$ 500 que você me emprestou tem como você devolver? E os juros? E os juros? Tem que ter juros? Eu falei, você vai querer juros também? Não, tá mais que certo em querer receber de volta. Então, esse ato de fé dela, ela me ajudou muito. E ela aprendeu isso com a avó dela. É outro testemunho também. Eu lembro que teve uma época que a avó dela tava passando muita dificuldade com o vô dela. Tá. E eu lembro dela me falar que a avó dela cortou o cabelo dela para vender, para ajudar nas contas de casa. Ou seja, da mesma forma que ela ajudou a família, a avó dela ajudou a família dela cortando o cabelo para vender, eu vi que também que ela teve esse ato de fé, me oferecer tudo que ela tinha. Foi um legado que ela teve, né? Sim, um legado. tudo que ela tinha. Cara, top, hein? Gostei demais dessa parte do testemunho aí. Aqui. Sim. Então, nessa época aí, a gente passou tudo isso junto. A gente namorou. E eu lembro que quando eu falei assim, ó, eu orei pra Deus, falei assim, Deus, quando a loja estiver vendendo R$ 30 mil por mês, eu vou pedir ela em casamento. Eu sou muito de conta, sabe? Eu sou muito lógico. Sou um cara que sou muito de conta. Ó, se eu tiver que importar da China, eu vou ter que ter tanto em conta. Se eu tiver que fazer essa viagem, eu vou ter que ter tanto. E eu lembro que teve uma época que a loja começou a vender isso por mês. E como os produtos que eu tava vendendo foi produto que tava vendendo muito bem, eu comecei a faturar. No primeiro mês, 5 mil. No primeiro mês, R$ 50. Segundo mês, R$ 900. Terceiro mês, 2.700. E eu lembro que no quinto mês Foi subindo. Isso, você vê. Muita gente fala que é do dia pra noite, mas do dia pra noite às vezes demorou 4 anos, né? 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Do dia pra noite às vezes leva anos. Então foi que eu teve essa época que eu tava faturando os R$ 30 mil por mês, que eu falei que tá na hora de pedir ela em casamento. E eu lembro que eu falei, cara, eu vou pedir ela em casamento. Pedi ela em casamento em 2022 e foi 9 meses de noivado. A gente casou em 2023. 23, 24, 25. Que a gente tem 2 anos de casado. Show. E aí eu lembro, só pra concluir o raciocínio, eu lembro que quando a loja começou a vender bem, eu tirei minha esposa da prefeitura, eu falei, não, mas e se não der certo? Eu falei, não, senhor, Deu certo. Já deu certo. Tudo que eu não tem volta mais. Tirei ela da prefeitura e veio trabalhar comigo. Aí, depois foi minha irmã. Minha irmã acabou a escola. Eu falei, Viana, vem trabalhar comigo. Aí veio minha irmã. E a loja ficou pequena demais. Certo. E eu lembro que as vendas online começou a dar tão certo que eu parei com as vendas da loja física. Loja física, só online. Porque as lojas físicas faturavam mais ou menos 5, 6 mil reais por mês. Então eu falei, vou continuar só com as vendas online. Faturando 30 mil reais por mês. Falei, vou ficar só com a loja online. E a gente mudou para um galpão. Que é onde que eu moro. Eu moro numa casa em cima. Tem um galpão E embaixo. um galpão embaixo, que é um testemunho grande também. Talvez depois vai dar para contar. E hoje em dia trabalha eu, a minha esposa, a minha irmã, o meu irmão também. Meu irmão trabalhava de entrega, motoboy à noite. Meu irmão veio trabalhar comigo. Ele é gerente da segunda empresa que eu tenho. Top. E também tem mais um funcionário. Hoje a gente é 5 trabalhando. São 5 pessoas. 5 pessoas. Depois de tanta luta, Depois hoje de tanta luta. solidificou em 5. Isso Em vez mesmo. de vender só para Campo Belo, você vende para geral. Isso aí. A gente vende pro Brasil inteiro. Brasil A gente inteiro. a gente fatura aí mais de 100 mil reais por mês. Certo. A gente vende mais de 5 mil pedidos por mês. Então, Você tem uma gama de produtos hoje grande. a gente tem mais de 200 produtos. Um dos produtos foi aquele ali que eu trouxe de presente. Pega aí, Silvano, por favor. São esse aqui que eu tô usando. Tô usando essa camiseta aqui da minha marca. Assim como essa camiseta ali que eu dei de presente pro Du. Olha aí, que topzera. Aham. Vou ficar mais bonito que eu já sou, hein? Que é isso? Ô? Bacana demais, viu? Como que é o nome da sua marca? Toronto. Toronto. Sim, Show de Toronto. bola, show de bola. Então a gente chega nesse patamar que a gente tá hoje, né? Aqui, top demais, cara, a sua história. Pena que podcast, a gente ainda não tá naquela situação de fazer ao vivo, de fazer muito tempo. A gente tem que dar uma encurtada. Agora eu vou fazer as 2 últimas perguntas para você. Sim. E as
como todas as outras foram importantes, você contou sua história, falou de como que começou. Teve uma aqui que eu nem te perguntei, mas você respondeu, que foi se você pensou em desistir. Você me respondeu que hora nenhuma você pensou em desistir. Tipo assim, ó, você teve atitude de fé sempre. Sim. Pode até que passou na mente, não, vou parar, mas você não esboçou hora nenhuma fraqueza. Sim. E contou da esposa, da namorada, investidora, esposa, Maria Eduarda. E eu vejo você falando muito em Deus, em palavra, em Jesus. Você sempre foi cristão? Eu nasci em berço cristão. Certo. Depois fui batizado com 13 anos. E depois dos 13 eu comecei a trabalhar de noite, que eu te falei. E eu desviei, eu fui pro mundo. E até um testemunho aqui para quem tá escutando. Bebi, fumei maconha, era viciado em cigarro. Então foi uma parte bem... E foi a parte que eu mais perdi tempo na minha vida. Foi a parte que eu tive um apagão. Não ganhava bem, tinha más amizades, maus relacionamentos. Foi a pior parte da minha vida. Então eu aprendi que a felicidade e a prosperidade verdadeira está em Deus. Hoje não preciso de bebida para ser feliz, não preciso de droga para ser feliz. O que me faz feliz é o Espírito Santo. Glória a Deus. Top demais. Bacana. E o último aqui para deixar o povo aí meio animado. Se eu tivesse aqui agora R$1.000, qual a melhor forma de eu investir R$1.000 hoje? O que você faria? Se estivesse começando hoje, Matheus Costa começando hoje com os R$1.500 que você começou, o que você faria hoje? R$1.500. Primeiro eu te aconselharia você comprar um livro. Chama Os Segredos da Mente Milionária. Comprar um livro. Segredos da Mente Milionária. Da mente. E o segundo é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esses dois livros. Por quê? Não tem como você prosperar se você não acredita que você vai prosperar. Então, para abrir o conhecimento. Então, antes de faturar os R$100.000, mais de R$100.000 por mês, eu me via faturando aquilo. Você leu esses livros? Isso, eu li esses livros, Segredos da Mente Milionária. Então, começa a ler esses livros e livros parecidos para você mudar a sua mentalidade, para entender que você pode e é capaz de prosperar. Você tem que entender que é capaz disso. Isso é Bíblia. Porque o homem perece por falta de conhecimento. Isso mesmo. Então, quando você lê 2 livros desse aí, você vai abrir a mente, conhecimento, para a parte financeira. Para a parte financeira. Para acreditar que você consegue conquistar. Então, esses livros vão te impulsionar isso. Então, com R$1.500, primeiro você investiria em 2 livros. 2 livros. Segredos da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia. Show! Segredos da Mente Milionária para você entender que é capaz de prosperar. E O Homem Mais Rico da Babilônia para você aprender a lidar com o dinheiro. Você aprender a poupar para investir. Porque, por exemplo, vamos supor um cara que está assistindo a gente aqui, que é CLT. Às vezes o cara não vai ter os R$1.000. Ele vai ter que aprender a guardar R$100 por mês durante 8 meses para ter o capital para investir. E de todo jeito os 8 meses vão passar. Seja ele juntando dinheiro ou não. Ou não. Isso eu sempre falo. Eu corto cabelo de adolescente, molecada de hoje aí. Sim. E hoje eles têm aí o pé de meia, né? Que ganha R$200 por mês. Tem alguns que eu corto cabelo. Alguns não, muitos que eu corto cabelo que trabalham. Eu sempre falo, você tem guardado parte do seu dinheiro? Top. Divide seu dinheiro por 3. Aí não é por 3 não, é por 2. Não, divide por 3. É melhor do que por 2. Top. Que aí uma parte você vai pagar suas contas, uma parte você vai investir e uma parte você vai guardar. Top. Então, tipo assim, ó, a juventude hoje precisa de entender que dinheiro é tão difícil de você ganhar e é tão fácil você desperdiçar. Sim. Né? E tipo assim, às vezes não vê a dificuldade que é o ganhar o dinheiro porque, às vezes meu pai me dá, ou às vezes eu recebo esse pé de meia do governo. Comece a juntar o pouco para você chegar no muito. É assim que você chegou no muito, começando do pouco. Isso mesmo. Ao contrário, não dá certo, dá? Sim, não tem como. Não tem como, hein? É porque o dinheiro não aceita desaforo, né? Top. Se você não cuidar bem dele, ele vai, ó. Ele vai pro bolso de quem tem mais. Vai sumir, vai correr. A parábola dos talentos, né? Aquele que tinha pouco, até o pouco que tinha foi tirado e foi dado para quem tinha mais. Para quem tinha mais. Top demais. Então, para fechar hoje com Matheus Costa. Dos 1.000, né? Que você tinha falado. Dos R$1.000. Aí eu comprei 2 livros. Sim. O que eu invisto? Eu invisto em comprar um produto, vender. Eu invisto em, sei lá, hoje eu vejo muita gente aí, como é que chama isso? CDB, colocando o banco para render, meu dinheiro vai render, que lá fala que vai render não sei quanto. Compensa com pouco dinheiro assim? Não compensa.
Você vai começar a pensar em ação, fundo imobiliário, essas coisas, quando você estiver tendo pelo menos um prolabore, um salário de mais de 20 mil reais por mês que você estiver tirando líquido. E faturamento é diferente de lucro líquido. Por exemplo, minha empresa faturou 200 mil, mas teve um lucro líquido de 10%. 20 mil de lucro líquido. 20 mil que eu posso tirar e fazer o que eu quiser. Lucro líquido é o que realmente você pode gastar. Isso Pra mesmo. você entender. Porque o bruto, ele vai pagar conta, ele vai pagar fornecedor, ele vai pagar funcionário. Então é o bruto. Tem gente que fala assim, eu tô ganhando 10 mil reais na minha empresa. Não. Tá faturando. Bruto ou líquido? É É diferente. diferente. Então o que você vai fazer com, vamos supor, 1.000 reais? Você comprou 2 livros, sobrou com 900 reais. Certo. 900 reais, você vai separar 200 reais para fazer marketing dos seus produtos que você vai comprar. 700 reais, você vai comprar produto para testar. Vamos supor que você quer começar a vender no Shopee. Você vai pegar pelo menos 5 produtos diferentes. Você pode dividir esses 700 reais para comprar 5 produtos diferentes. Por que eu não vou comprar só um, Matheus? Porque se aquele produto que você comprar der errado, você tem mais 4 para testar. Então, comprar 5 produtos para vender no Shopee. Que produtos, Matheus? Produtos que estejam com uma procura dentro da Shopee de média a alta. Você consegue ver isso na aba em destaque na Shopee. E produtos que você tenha um bom preço para vender. O que é isso? Se o meu fornecedor está me passando por 10 reais e na Shopee está vendendo por 20, 25, 30 reais, compensa. Mas se o meu fornecedor estiver me passando por 10 reais, mas o pessoal estiver vendendo por 15 reais na Shopee, não compensa. Pegar produtos então que você tem uma boa margem para vender e produtos que tem uma boa procura. E se você tiver mais interesse em remir o tempo, me procura no Instagram, Matheus Costa Econ, que a gente tem curso, consultoria para te fazer acelerar e vender mais rápido na Shopee. Mas se você fizer isso com 1.000 reais, mudar sua mentalidade, comprar 5 produtos diferentes e investir os outros 200 em marketing para esses produtos, eu tenho certeza que você vai ter as primeiras vendas e você vai começar a conhecer como que funciona vendas e multiplicar aqueles produtos e aquele investimento seu. Top demais, Matheus. Para fechar, pessoal, para ficar bem claro, com R$ 1.500, dica do Matheus Costa, depois procure ele lá. Ó, com 1.500, primeiro você compra 2 livros. 2 livros. Como é que é o 2 livros? Fala o nome de novo aí pra gente. Segredos da Mente Milionária, o homem mais rico da Babilônia. Beleza. Depois vai sobrar, vamos supor que sobrou R$ 900. R$ 900, tira 200 para impulsionar meu produto. Isso, para gastar em marketing. Fazer a propaganda do que eu tô vendendo, certo? Então sobrou R$ 700. Sim. R$ 700, vai lá em produtos em destaque e veja 5 produtos que estão em destaque, 4 produtos que estão em destaque, para você ver qual vai vender melhor para você. E aí você começa a vender esse produto que der sucesso. Isso. Bacana? É isso aí? Isso aí, cara. Cara, para mais dicas tops como essa, ele já falou o endereço dele, repete esse endereço pra gente. É mateuscosta.econ no Instagram, você Beleza, vai procurar lá e vai pura. me achar. Baixar o Matheus lá. Pra também quando você quiser comprar camisa, como é que é o nome desse tipo de camisa aqui? Camiseta texturizada oversized. Texturizada oversized. Você vai na Toronto. Eu vou ficar top com isso aqui, hein? Matheus também tem, pode procurar no Instagram também, né? Tem a Toronto lá, não tem? Tem no Instagram Toronto. Beleza pura. Então hoje você aprendeu um pouquinho, ou melhor, muito. Porque se você absorver 5% de tudo que foi falado, menino de 26 anos, casado há 2 anos, lutou 4 anos para estabilizar a loja dele. Foi isso? 4 anos. Sim. Começou a namorar. Durante essa tempestade, ela achou uma maluca chamada Maria Eduarda, começou a namorar com ele, acreditou nele, investiu R$ 500 o salário dela na vida dele e hoje estão aí, ó, abençoados. Sim. Hoje eu posso ver que você tá, pelo seu olhar, você se sente realizado. Ainda não, tô buscando coisas maiores. Maiores ainda? Isso. Isso aí. Minha intenção é faturar ainda mais e ajudar mais pessoas também a chegar nesse faturamento. Pessoas que se sentem incomodadas do lugar que veio e querem ajudar os familiares, ajudar mais pessoas.
eu tô a fim de cumprir o que Deus falou, que foi quando Jesus partiu, ele falou que a gente ia fazer coisas maiores. Então eu tô nessa missão para influenciar mais pessoas. Glória a Deus. Top demais. Só tenho a agradecer a sua presença aqui. Podcast Cortes com Visão. Tamo junto. Quero aprender mais coisas com você aí, porque aprender nunca é demais, né? Igual você mesmo falou. Então, esse foi o 4º episódio do podcast Corte com Visão. Agradeço a todos aí. Um abração. Todos, pessoal. Tamo junto. Deus abençoe. Falou. Obrigado, Matheus. Deus. Tamo junto. Prazerzão estar aqui. Tamo junto. Fechou, Silvano?